Ezequiel, capítulo 39. O Senhor Deus disse: Homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga-lhe que estou contra ele. Eu o farei virar para outra direção e o guiarei do norte distante, até que chegue às montanhas de Israel. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele e as flechas da mão direita. Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral, onde o povo vive seguro, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome, e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus Santo de Israel. O Senhor Deus disse: O dia do qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas. E durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. Não terão de ajuntar lenha nos campos, nem de cortar árvores na floresta, pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que os roubaram e tiraram as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O Senhor disse: Quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los, e por causa disso receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país, a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim, eles deixarão a terra pura. Andarão pelo país e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado, até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no Vale do Exército de Gog. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército, e assim a terra ficará pura de novo. O Senhor Deus me disse o seguinte: Homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar essa gente, como se fossem sacrifícios,
As aves e os animais comerão gordura até não quererem mais e beberão sangue até ficarem bêbados. Sentados à minha mesa, eles comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos guerreiros. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor disse: eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. Eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. O Senhor Deus disse: agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo, e protegerei o meu santo nome. Quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. Para mostrar a muitas nações que eu sou santo, eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os levei presos para fora do seu país e agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Quer que passe o 40? Vai. Eu acho que a gente pode ver o 40, acho que eu comento rapidinho o 39, porque o 39, ele acaba que é meio que continuação do 38, né? Ontem a Cris já falou bastante do 38, e tanto o 38 quanto o 39 são capítulos que prometem a derrota final do mal entre as nações, né? Então eu vou comentar, assim, bem breve, e a gente passa para o 40, que o 40 é um capítulo bem marcante também, que fala do templo. Tá. É bem legal o 40. Então, assim, ó, nesse capítulo aqui, né, basicamente nesses capítulos, Gog, que é, né, o governante lá, né, resiste ao plano de Deus para restaurar o seu povo, né? Então, esse 39 é uma continuação, né, ali da profecia que começou lá no 38, sobre essa batalha de Gog e Magog. E a gente vê que Deus promete destruir completamente as forças invasoras que se levantam contra Israel, né? E essa promessa de Deus é que a restauração é certa, e o Senhor mostra que o grande motivo de seu povo ter sido levado ao cativeiro é a sua desobediência. E ontem, sabe que eu estava vendo um vídeo tão bacana de uma pastora aí que apareceu no Instagram, que ela falava muito sobre essa questão da obediência, como nós, como os papéis os pais, né, como a gente precisa ensinar aos nossos filhos essa obediência, porque na verdade a gente recebeu de Deus, né, esse papel da maternidade, da paternidade, mas são filhos de Deus, e Deus quer o quê? Que nós sejamos obedientes, e a gente, quando tem dificuldade de ser obediente aqui na terra com os nossos pais terrenos, a gente também tem dificuldade com o nosso pai celestial, né? Eu achei tão bacana essa visão dela, porque realmente Deus quer o quê? Deus quer tudo da gente, né? E Ele quer obediência. Então, o nosso tudo, às vezes, é o nada. Às vezes, o nosso tudo é uma depressão, às vezes, o nosso tudo é uma situação financeira horrível, às vezes, o nosso tudo é o caos que está na nossa vida, mas é isso que Deus quer, né? Ele quer esse nosso tudo que a gente tem, não importa como você tá, né? E independente da situação que a gente tá, se a gente tá
muito bem, ou se a gente está lá no fundo do poço, Deus está com a gente a todo momento, né? E ele pede esse coração obediente, né, da gente. É isso que Deus deseja de nós, né? Então, a gente vê que tudo isso, tantas coisas aí que foram ditas nesse capítulo 38 e continuando aqui no 39, o grande motivo, né, desse povo todo ter sido levado ao cativeiro foi a sua desobediência, né? Mas a gente vê que tem esse grande amor de Deus que está sempre à procura de nos conduzir para perto da vontade dele, né? E por mais difícil e conturbada que seja a vida, ela pode terminar bem. Muitas das nossas escolhas, elas nos causam muitos danos, né? E nos fazem perder muito tempo. Então a gente tem que, né, tá em obediência. Eu sempre gosto de oração, pedir muito para que eu esteja com meus ouvidos espirituais abertos, né, com meus olhos espirituais abertos, porque a gente quando vive só nessa coisa mais carnal, a gente não tá atento a ouvir, né? Então Deus tá a todo momento dando sinais, falando, querendo nos direcionar, querendo nos conduzir, só que a gente, né, por vezes tá tão assim carnal, que a gente não tá sensível. Então a gente realmente precisa alimentar muito o nosso espírito, né? E devemos confiar nossa vida, né, as nossas decisões, os nossos desejos, as nossas dores, frustrações, sempre ao Senhor, né? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ontem eu estava aqui fazendo um livrinho de devocional com o Theo, né? Que inclusive a Cleidinha até me orientou nisso. Falou, vai fazendo, vai lendo, né? Ele é pequenininho, mas já vai começando. Eu tô com um aqui bonitinho de criança, que ele tem, cada dia tem uma passagem, e aí ele traz uma sugestão de um exercício para você fazer com a criança, né? E aí ontem justamente falou essa passagem de Salmos, né? Que fala sobre isso, que o amor de Deus dura para sempre, e ele trazia um exercício para a gente falar sobre gratidão, né? Cada um da família, assim, falar um motivo de gratidão do dia. Então, é isso, né? O amor dele dura para sempre, independente do que a gente fez, independente do que a gente pecou, se não pecou, né? Independente da nossa conduta aqui, o amor dele dura para sempre, né? A gente tem um Deus que é misericordioso bom, então continuando aqui, né? E além disso, Deus também promete punir as nações, né? Que apoiaram essa invasão, mostrando que ele é santo e que ele não tolera, né, a profanação de seu povo. Então a gente vê, né, em Ezequiel a todo momento que Deus é um Deus de amor, misericordioso, mas é justiça, né? E após a batalha, Israel usará as armas deixadas pelo inimigo como combustível por 7 anos e enterrará os mortos no vale do lado leste do Mar Morto. E a derrota de Magog levará Israel a reconhecer o poder de Deus e a se voltar para ele. E essa batalha será um ponto crucial no plano de Deus para a restauração espiritual e nacional de Israel. Só um detalhe que eu vi, em algum lugar eu achei interessante, pra gente comentar. Então tem o chamado Gog, né, que é o governante, que é da terra de Magog. E esse nome foi derivado da genealogia dos antigos reinos da terra do capítulo 10 de Gênesis. Então você vê que aqui, né, Ezequiel, ele traz todas essas simbologias, né, traz toda... Então, às vezes tem coisas que a gente tem até um pouco mais de dificuldade de entender, que você tem que estar ali bem atenta para conseguir, né, realmente captar ali a mensagem dele. E aí ele trouxe esse nome, trazendo inclusive essa referência a nações poderosas do passado distante, né? E Ezequiel, ele pega esse antigo nome bíblico como uma imagem de tudo e qualquer reino violento. Então, olha só que interessante, né? Então, ele puxou lá. Eu até ia compartilhar, deixa eu ver se eu compartilho aqui rapidinho para a gente poder entrar no 40. Gênesis 10. Aqui no Gênesis capítulo 10, logo no comecinho, ele fala aqui, ó, tá aparecendo para vocês, tá, né? Ó, ele fala aqui, ó, no 2, ó. Estes foram os filhos de Jafé, não, cadê? Magog, ó, tá vendo? Então ele puxa esse nome, você vê tudo como vai tendo uma ligação, né? Então ele usa justamente esse nome, que é o nome, né, bíblico ali, como uma imagem de todo e qualquer reino violento. Então, gente, ó, vocês querem comentar alguma coisa desse? Fazer mais algum comentário? Ontem a Cris também já comentou um bocadinho, mas alguém quer compartilhar algo para complementar? Porque agora a gente vai entrar no capítulo 40, e o capítulo 40 já vai entrar
numa outra questão aqui, vai entrar no templo, vai ser já um assunto já diferente. Então, se alguém quiser fechar com algum assunto. Bom, então vou colocar, tá? Vou compartilhar aqui com a gente o 40. Pode continuar o 40, não, né? Eu tô até aqui, tá aí fácil, que eu tô aqui na tela também. Ô Flá, esse 40, ele é comprido, e ele fica falando detalhes, assim, das medidas do templo, tal. Acho que a gente poderia até assistir, tipo, no 1.25, talvez, não sei se vocês acham ruim ou bom. Tá bom, pode ser. Porque ontem eu vi que ele é longo e ele fica, assim, falando das medidas, que vai ser o tamanho tal, a largura tal, a altura tal, sabe? É bem... E fica falando várias medidas da porta, do não sei o quê, do pátio. Só pra gente não passar muito do horário, né? Não acabar estendendo muito. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente, vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, junto ao lado do portão, e segurava uma fita de medir feita de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir, que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto mediu a entrada. Tinha 3 metros de extensão. Adiante havia uma passagem com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado. E as paredes entre elas tinham 2,5 metros. Depois das salas, havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para um salão que ficava em frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo. E no seu fim, as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem no portão, e era de 6,5 metros, e o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha 0,5 metro de altura e 0,5 metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois, o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12,5 metros. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem, de fora da porta até a parede mais distante, na última sala, era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora, e na frente delas havia uma área calçada de pedras, em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os 2 portões, e era de 50 metros. Depois o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora. As 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão, tinham as mesmas medidas do portão do lado leste.
O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão, as janelas e as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o salão estava no fim, de frente para o pátio. Do outro lado do pátio, desse portão do norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual à do lado leste. O homem mediu a distância entre esses 2 portões e deu 50 metros. Depois, o homem me levou para o lado sul, e lá havia outro portão. Ele o mediu, e era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas, exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros, e a largura, 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu, e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão, e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais aos dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes inteiras enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas, matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do lado de fora do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta do norte. Assim, havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As 4 mesas, em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados, eram de pedra cortada. Tinham meio metro de altura e 75 centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7,5 centímetros de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas. Uma, com frente para o sul, ficava ao lado do portão do norte. A outra, com frente para o norte, ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi.
Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro. Era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2,5 metros de comprimento por 7 de largura. E nos dois lados havia muros de 1,5 metro de grossura. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Bom, então bora lá. E cadê a Flá para pausar? Aí. Então vamos lá. Então a gente começa aqui, né? Já na última sessão do livro, né? Eu tava vendo um vídeo bem legal daquele aplicativo que a gente passava os vídeos quando a gente lê os evangelhos. Acho que é Holy Bible, não sei se é isso, enfim, não lembro certinho o nome. E ele tem um vídeo, depois a gente até podia passar, né, que ele dá um geralzão, assim, né, sobre os capítulos, e aí ele divide, né, em sessões. E aí a partir do capítulo 40, né, já começa, assim, essa última sessão do livro, que ela descreve como a presença de Deus um dia retornará ao seu povo, né, e o seu templo. Então, aqui nesse capítulo 14, Ezequiel tem uma visão bem longa, né, do novo templo, de uma nova cidade, mostra toda, assim, essa complexidade, né. Então, essa visão, ela aconteceu durante o exílio de Ezequiel, que foi no início do ano, e no 10º dia do mês, no 14º ano após a queda de Jerusalém, né, então foi aproximadamente em 573 antes de Cristo. E a gente vê aqui, né, que ele foi guiado por um ser angelical para toda uma turnê, né, que ele fez nesse futuro templo, que foi registrado com grande precisão pelo profeta, né? Então essa visão, ela começa com a descrição do muro que rodeia ali o templo, depois segue na entrada principal do templo, e aí tem os detalhes, né? Ele dá os detalhes das medidas, das dimensões, dos portões, né? E se a gente for observar esse templo, a gente vê que esse templo, ele é ainda maior e mais, assim, majestoso, né? Do que o templo de Salomão, né? Então você vê que tem todo ali um novo altar, novos sacerdotes, tem todo um sistema de adoração, né? E essa visão, ela também mostra as salas, né, adjacentes aos portões e tem com fidelidade ali, né, a presença de mesas para o sacrifício. E a gente tem que lembrar que, assim, né, quando a gente fala que tem o sacrifício de animais, né, a gente tem que lembrar que tem que levar em conta todo o contexto histórico, teológico, né, da época. E depois, mais para frente também, acho que é lá para o 43, a gente vai ver também depois a carruagem do trono de Deus. Então aquela carruagem que a gente viu lá na primeira visão de Ezequiel, lá no comecinho, lá nos primeiros capítulos, a gente vê que essa carruagem, ela volta, né? Então, depois, até se vocês puderem compartilhar, que eu vou ser bem breve para a gente poder orar e não passar do horário, mas eu estava vendo que, assim, que tem um pouco de um debate, né, até hoje, com relação ao que significa, né, essa visão aqui de Ezequiel, porque alguns acreditam que essa visão um dia vai ser cumprida literalmente, né, então, assim, eles acreditam que o que está escrito aqui é tipo a planta, né, a planta real do novo templo que um dia será construído, né, quando Cristo retornar e trouxer o reino de Deus. Só que também já tem uma outra linha de pessoas que acreditam que essa visão é como as outras, né, que ele teve, cheia de simbolismo, e que ela descreve só essa realidade da presença de Deus retornando ao seu povo no reino messiânico, mas que não será em forma de edifício, né? Depois, até se vocês quiserem compartilhar, concluindo aqui, o que vocês sabem sobre isso, né? Porque para mim é tudo bem novo ainda, mas então não tenho nenhuma opinião ainda formada sobre isso. Mas eu vi que tem essas duas linhas, né? Das pessoas que acreditam que vai ser realmente esse templo do jeitinho que está escrito aí,
Ou não, aqueles que acreditam, né, que não vai ser em forma de edifício, né, vai ser mais a presença de Deus retornando, né, ao seu povo e tudo mais. E vocês querem que eu fale alguma coisa? Não sei se a Cleide, tem alguma coisa sobre essa questão do templo legal para compartilhar, que você saiba? Ou Flavinha? Eu acredito que é a mansão celestial, né, que Deus está descrevendo aí do poder do senhorio dele, né, que eu estava ouvindo, das medidas, dos portões, porque lá em Apocalipse também fala dessas medidas, e as medidas são semelhantes também da mansão, que fala da mansão celestial, que é da presença do Senhor, né, bem interessante. Eu lembro, eu sabia alguma coisa, mas me fugiu da memória, mas eu vou pesquisar para estar comentando depois. Depois a gente vai. Tem bastante coisa ainda nos próximos capítulos, tudo vai falar do templo. Mas eu estava vendo mesmo isso, que lá em Apocalipse, que fala, né, dessas mídias. Eu não li ainda, né, Apocalipse. Mas eu estava vendo que realmente tem um estudo aqui que ele comenta, né, que fala que ele traz ele menciona aqui, né, no capítulo 21 e tal. Do céu celestial, né? Eu acredito que é a mansão celestial. Porque até hoje, assim, pela nossa igreja, nossos pastores, nunca falou do templo ser construído novamente na terra, não. Né? Eu também acho que faz mais sentido. É da mansão celestial, né? Eu acho interessante esses detalhes, menina. Muito interessante. Então, eu também acho assim que esse novo templo aí, eu acho também que são as mansões celestiais, entendeu? Ainda não li, né, a respeito. Quer dizer, já ouvi muito falar, né, mas assim, não me aprofundei. Mas eu creio que sim, né, porque sempre fala, né, de um novo templo, de um novo altar, né? Então eu acho que essa visão aí é realmente o detalhe de como será, né, a estrutura do novo templo, né? Então, a gente vê que Jesus, ele já veio, né, ele já foi oferecido já como sacrifício, né, na cruz. Então, assim, não creio que tenha mais templo aqui, né, porque o pessoal lá de Israel, eles sempre falam, né, que aquele templo lá vai ser reconstruído, mas eu creio que que seja mesmo a nossa morada celestial mesmo. Ainda não li muito sobre isso, não. Depois a gente vai ter outros capítulos lendo, né? Os próximos vai ter bastante. Amanhã, inclusive, vai ser o Antônio, porque a Maria parece que não tá vindo, né? Depois a gente tem que ver com ele. Bom, então é isso, minhas queridas. Olha só, tenho aqui uma que eu pesquisei aqui falando dessa visão, né? A visão do templo, que Ezequiel ele foi levado, né, em visão a esse monte, né, onde ele vê um homem com a linha de medir, e o homem mede detalhadamente o templo e as suas várias estruturas. E essa visão fala que simboliza o cuidado de Deus em estabelecer ordem e reverência em seu templo. Mas a gente sabe que o templo do Senhor nós somos o templo do Senhor, né? Então, isso nos lembra que Deus, ele se preocupa com os detalhes físicos do templo, né? Então, ele também se preocupa com os detalhes das nossas vidas. Então, a gente deve buscar a Deus, honrar Ele em tudo, com reverência, para que essas medidas, né, do nosso templo, eles sejam de acordo com o que Deus quer para nossas vidas, né? Eu creio assim. Então, assim, fala também do santuário, do altar, ofertas, sacrifícios, né, que seriam oferecidos ali. E a gente vê que as práticas de adoração e sacrifício aponta para Jesus, né, para o sacrifício final. Então, assim, Deus ele enfatiza a importância da santidade do templo e dos sacerdotes que o servem. Então, a gente deve o quê? Viver uma vida santa, né, dedicada a Deus. E assim como o templo ele precisa ser mantido puro, né, nós também precisamos, né?
manter nossos corações e nossas vidas sempre consagrando ao Senhor e evitando, né, o pecado, porque a glória do Senhor, ele enche o templo, né? Então, assim, nós somos o templo de Cristo, né? Nós somos o templo dele. Então, que a presença dele habite em nossas vidas, né? Então, hoje, como crente, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós devemos buscar essa presença, a presença de Deus em nossas vidas, né? E permitir que ele nos encha com a sua presença e nos guie. Então, assim, a gente vê que realmente esse templo aí que está falando, pode ser que venha a ser construído um novo templo, né? Esse templo com essas medidas e tal, mas o templo principal do Espírito Santo somos nós, né? Nós somos o templo dele. Então, que cada dia, né, ele venha ter orgulho, ele venha ter, ele venha habitar em nosso templo, né? E para isso a gente tem que quê? Tem que santificar as nossas vidas, né? Temos que manter em adoração, em comunhão com o Senhor e manter esse relacionamento vivo para que ele não se afaste de nós. Amém? Amém. Amém. Muito bom, gente. Então, bora encerrar, né? Então, eu vou orar aqui para encerrar, que já deu o horário, né? Então, vamos lá. Pai amado, a Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, sempre ouve as nossas orações. Obrigada, Senhor, pelo Seu amor, que não tem fim, né? Por esse amor que dura para sempre, assim como diz lá em Salmos. Obrigada pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Nós queremos já Te agradecer, Pai, Te agradecer por essa reunião, por esse momento aqui de estarmos aqui lendo da Sua palavra, conhecendo mais de Ti. E nós te pedimos, Pai, ao longo desse dia, que esteja conosco, nos guiando, né? Te pedimos que encaminhe os Seus anjos, Senhor, para estar conosco, abrindo os caminhos, né? Vá na frente, realmente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, quebrando as dificuldades, vai nos dando realmente revelação, Pai, revelação mais ao longo do dia aqui dessa palavra, do que a gente aprendeu aqui hoje, que a gente vai nos trazendo, né, qual o aprendizado de hoje, como que a gente pode pôr em prática, porque mais do que a gente só ficar lendo, né, e trazendo, assim, toda essa parte mais do aprendizado, do estudo, que a gente também coloque na prática, que é isso que importa, né, a gente de fato viver essa vida que o Senhor deseja para nós, nos ensine a ser obediente, né? A gente vem percebendo nesses estudos aqui de Ezequiel o quanto que o Senhor deseja que nós entregamos o nosso coração a Ti, que nós sejamos obedientes a Ti. Então a gente pede, Pai, que o Senhor nos ajude a realmente aumentar a nossa fé, nos ajude a sermos obedientes a Ti, né? Seguir as Tuas vontades, porque a gente sabe que os Teus planos para a nossa vida são maiores, são melhores que os nossos. Então, nesse momento aqui, né, nessa manhã, a gente te entrega, Senhor, o nosso dia. Entregamos a Ti o nosso dia, para que o Senhor realmente possa fazer o Teu querer ao longo do nosso dia. Entregamos a nossa família, entregamos os nossos negócios, nossas empresas, né? A Flávia que tem a empresa dela, Senhor, vai trazendo novas estratégias para ela, vai trazendo ali novas soluções inovadoras para o seu negócio, conectando clientes que façam sentido estar ali na sua loja, né? Então a gente pede, Senhor, que o Senhor nos dê realmente sabedoria nesse dia de hoje, para conduzir ali os desafios, né? Porque desafios a gente tem a todo momento, situações ali que às vezes a gente não sabe como agir, o que fazer, que decisão tomar. Então a gente, Senhor, pede realmente para que o Senhor nos dê essa sabedoria ao longo do nosso dia, né? Nos guiando ali nas decisões do nosso dia. E já te agradeço em nome de Jesus por esse dia abençoado, né? Por um dia repleto ali de realizações. E já te agradeço em nome de Jesus pelo dia de hoje. Amém.
Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia para todas. Deus abençoe. Bom dia, gente. Até Amém. amanhã. Até amanhã.